pessoal do Med Dicas, estou aqui para dar mais uma diquinha para vocês. É sobre o splicing. Splicing é um mecanismo, tá, de ativação da molécula de RNA mensageiro, tá, ok? Isso é um processo que acontece em eucariontes. Agora nesse vídeo eu vou explicar essa diquinha para vocês. Primeiro, roda a vinheta e logo em seguida, biodica para você. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o splicing é esse mecanismo então que eu acabei de falar com vocês. O splicing é um processo que acontece no RNA para formação, para amadurecer, para tornar ativo o RNA mensageiro, para ele promover justamente a síntese de proteínas. Vamos ver como é que isso aí acontece, tá? De uma forma bem clara para vocês, tá ok? Bom, no caso, aqui eu coloquei vocês, deixa eu só me mandar aqui para o outro canto. Opa, vamos lá então, olha só. Você tem aí, primeiro, para você entender o splicing, você tem que entender o processo de síntese da molécula de RNA. A molécula de RNA, quando ela é fabricada por uma das fitas da molécula de DNA, como está aí nesse esquema para vocês. É o processo que nós chamamos de transcrição. Transcrição é síntese da molécula de RNA. Replicação ou duplicação é síntese de DNA. Tradução é a síntese de proteínas a partir da molécula de RNA. Então, um DNA forma outras duas moléculas de DNA, processo de duplicação, ou também chamado de replicação. O DNA formando um RNA, transcrição, tá certo? O RNA formando uma proteína, tradução. Então aqui nós estamos dando uma olhadinha no processo de transcrição. No processo de transcrição você tem aí essa molécula de DNA. Então, ó, vocês estão vendo aí então o que vai acontecer? Uma molécula chamada helicase, ela vai romper as ligações de hidrogênio, que antes o pessoal sempre falou pontos de hidrogênio. As ligações de hidrogênio que unem as duas fitas do DNA, tá certo? Através das bases nitrogenadas. Que no RNA, a adenina combina-se com a uracila e a citosina combina-se com a guanina, tá ok? Vem a helicase e rompe as ligações de hidrogênio, onde justamente tem genes que vão promover a síntese de moléculas de RNA, que são genes estruturais, que são ativados por ação enzimática. Onde tiver esses genes de forma ativa, são ativados por ação enzimática, vem a helicase e rompe as ligações de hidrogênio naquele trecho da molécula de DNA. Aí o que vai acontecer? As duas fitas da molécula de DNA, como está aí, ó, elas vão se afastar, tá certo? Se afastando, o que vai acontecer? Uma outra enzima chamada RNA polimerase, ela vai promover a ligação de novos nucleotídeos a uma das fitas da molécula de DNA. É a fita, tá, justamente do DNA, que tem sentido 3' para 5'. Por que, Vasco? Essa será a fita molde. Porque o RNA, ele tem que sentido? 5' para 3'. Então a fita molde do DNA só pode ser a 3' para 5', tá ok? Então vem a DNA polimerase e começa a ligar nucleotídeos na fita do DNA, tá? Que é de orientação 3' para 5'. Olha ali no esquema que vocês estão vendo ali, tá certo? Então vai formando a partir daí um RNA de sentido 5' para 3', já que a fita do DNA, que foi a formadora desse RNA, a fita molde, é 3' para 5'. Então o RNA formado será 5' para 3'. Lembre-se disso, o sentido da vida, qual que é? 5' para 3', tá ok? Então quando é formado um DNA, é formado sempre novas fitas de sentido 5' para 3'. Um RNA é formado sempre no sentido 5' para 3'. Uma proteína é formada sempre no sentido 5' para 3' do RNA que vai codificar essa proteína, tá ok? Esse é o sentido da vida. Então ali foi formado esse RNA. Vamos dizer que esse aí seja um RNA mensageiro. E esse trecho, tá? Esse trecho do DNA, onde foi aberto essa molécula do DNA, isso é um gene. Isso é um gene, tá certo? É um gene estrutural, onde tem justamente esse gene que foi ativado por ação enzimática que vai formar uma molécula de RNA. Então cada gene tem justamente essa informação, tá certo? Para montar um RNA mensageiro que vai montar uma proteína. Aqui eu estou pegando um gene na molécula de DNA, tá certo? E ali foi formado um RNA mensageiro. Só que tem um pequeno detalhe. Esse RNA mensageiro ainda não está pronto, tá? Justamente para promover a síntese proteica. Por que, Vasco? Existem vários trechos da molécula de DNA que são genes inativos. São genes que não vão codificar proteína, por exemplo, no nosso organismo. É o que sempre foi apelidado de DNA lixo. Tá? Entre aspas, um DNA lixo. E esses trechos não são tão lixo assim. Eles atuam na regulação da expressão gênica. Tá certo? De que maneira? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Tá? Que é justamente o mecanismo de splicing. Tá? Como é que acontece esse processo? Esse RNA, sendo um RNA mensageiro,
que acabou de ser transcrito, ele tem esses trechos que não vão codificar sequências de aminoácidos para formar uma proteína. Tá? Esses trechos, então, que são formados a partir justamente da molécula de DNA, tá? São trechos inativos, misturados a esse mesmo RNA mensageiro que acabou de ser transcrito, tá? Misturado a trechos que codificam sequências de aminoácidos. Que trechos são esses, Vasco? Vamos lá, então. Tá? Vamos dar uma olhadinha para vocês. É o mecanismo justamente que envolve esse processo que a gente chama de splicing. Tá? No RNA, então, na verdade, quando ele acaba de ser transcrito, ele não está pronto para sintetizar uma proteína. Tá? Isso é um mecanismo observado nos eucariontes, o chamado splicing. Nos procariontes não ocorre o processo de splicing, tá certo? Muito raro. Não é que não ocorre, mas é mais raro. Tá? Raríssimas espécies você pode observar um processo de splicing. Então, a gente considera que o splicing ele é típico de eucariontes. Eucariontes. Procariontes não. Tá? Então, o que acontece? O RNA, quando ele é fabricado, ele, na verdade, ele é fabricado na forma de um transcrito primário, um pré-RNA mensageiro, que ainda não é o RNA mensageiro definitivo, já ativado para sintetizar proteínas. Nesse pré-RNA mensageiro, você tem os segmentos que eu acabei de falar que não codificam sequência de aminoácidos. Esses segmentos são segmentos inativos, vamos dizer assim, tá? Para formar uma proteína. São segmentos chamados de introns. Misturados a esses introns, você vai ver segmentos menores, tá? Que codificam sequências de aminoácidos, que codificam proteínas, que são chamadas de exons. Então, nesse pré-RNA mensageiro, você tem os segmentos não codificantes de proteínas, que são os introns, misturados com os segmentos codificantes de sequências de aminoácidos que formam as proteínas, chamados exons. Para que um RNA mensageiro esteja ativado para promover a síntese de uma proteína, ele só pode ter exon. Tá certo? Só pode ter exon justamente porque são os segmentos que têm as sequências de nucleotídeos, de bases, que codificam justamente os aminoácidos, que vão formar as proteínas. Então só pode ter exon. Os introns têm que ser retirados. Então existem justamente enzimas especiais que retiram os introns, como vocês estão vendo ali. Lá, você tem a molécula de DNA, tá vendo só? O que está em verde são exons, os segmentos em verde são exons, que codificam sequências de aminoácidos. Os segmentos em vermelho são justamente os introns, que não codificam sequências de aminoácidos, que não codificam proteínas. Um grupo de enzimas especiais, então, tá, que existem, vão promover a extração dos introns, deixando apenas os exons. O que vai acontecer? Os exons, em seguida, eles vão se emendar. Por isso, o nome desse processo é splicing. Splicing significa o quê? Emenda. Emenda? Emenda dos exons, tá certo? Quando os introns são retirados, ficam só os exons. Lá. Aí o que vai acontecer? Os introns retirados, os exons se unem e pronto. Torna o RNA agora, que era um pré-RNA mensageiro, agora ele se torna um RNA mensageiro maduro, ativado, que vai promover a síntese de proteínas, tá ok? Então esse processo, tá? Isso serve para tornar o RNA ativado, maduro, para promover a tradução, que é a síntese de proteínas. Só que tem um detalhezinho nesse processo todo. No mesmo organismo, nas células do mesmo indivíduo, por que um indivíduo produz tantos tipos diferentes de proteínas? A explicação está no splicing. Porque existe um mecanismo, justamente, tá, que a gente chama de splicing alternativo. Como é isso, Vasco? A splicing alternativo. Não complica, não. Muito simples. Numa mesma célula, um mesmo gene, ele pode promover a síntese de mais de um RNA mensageiro diferente. Consequentemente, cada RNA mensageiro promove a síntese de uma proteína. Então, se o mesmo gene, tá, o mesmo gene no DNA, ele promove a síntese de uma molécula de pré-RNA mensageiro, essa molécula de pré-RNA mensageiro pode formar mais de um RNA mensageiro ativado diferente um do outro. Consequentemente, cada RNA mensageiro que será formado a partir de um mesmo gene vai ser uma proteína diferente para cada RNA mensageiro formado. Não entendi, Vasco. Explica de novo. Vamos lá. Você tem a molécula ali em cima de DNA. Tá vendo ali no esquema? Então vocês estão vendo ali, que você tem os segmentos ativos, exons. Entre eles, tem os segmentos que não codificam proteínas, os introns. Tudo bem? Então você tem ali um exon 1, o exon 2, o exon 3, o exon 4 e o exon 5. Entre eles estão os introns, que não codificam sequências de aminoácidos, não vão codificar
proteínas, tá certo? Só que aí, vamos lá, o que vai acontecer? Então ali, esse DNA, a partir de uma das fitas desse DNA, que é a fita 3' para 5', vai formar um RNA mensageiro, ou um pré-RNA mensageiro, que é o transcrito primário que a gente fala. Aí você vai ter ali, ó, os exons vão ser transcritos para o pré-RNA mensageiro. Vai o exon 1, vai o exon 2, vai o exon 3, vai o exon 4 e vai o exon 5 para o pré-RNA mensageiro. Ainda não é o RNA definitivo, mensageiro para codificar proteínas. O que vai acontecer? Então, ó, simplesmente ocorre o processo de splicing. Então, ó, o que vai acontecer? A partir desse mesmo gene, essa molécula de DNA, que codificou esse pré-RNA mensageiro, nós podemos ter, por exemplo, a partir desse gene, a formação ali, ó, de 3 RNAs mensageiros diferentes. Como assim? O splicing alternativo. Num primeiro RNA, que pode ser formado, um RNA mensageiro maduro, a partir do pré-RNA mensageiro formado, daquela molécula de DNA que forma aquele gene, olha o primeiro RNA que foi formado. Todos os introns vão ser retirados, ficando apenas os exons. O exon 1, o exon 2, o exon 3, o exon 4, o exon 5. E eles todos emendados uns aos outros. Pronto, tornou o RNA mensageiro ativado para promover a síntese proteica. Porém, a partir desse mesmo pré-RNA mensageiro, também pode ser formado um segundo tipo de RNA mensageiro. Onde foi no RNA mensageiro, tá? Foi o exon 1, foi o exon 2, foi o exon 4 e o exon 5. O exon 3 não foi. Não foi para esse segundo tipo de RNA mensageiro. Já é um segundo tipo diferente de RNA mensageiro. Tá certo? Então o RNA primeiro, o RNA mensageiro, o primeiro formado ali, ó, já maduro, vai formar um tipo de proteína. O RNA mensageiro, o segundo tipo, já não tem o exon 3, enquanto que no primeiro RNA mensageiro tem o exon 3, o segundo já não tem. Já vai ser um outro tipo de proteína que será formado, com uma outra função, tá certo? Naquele organismo. E pode ser formado também um terceiro tipo de RNA mensageiro. Ah lá, onde nesse terceiro tipo de RNA mensageiro foi o exon 1, foi o exon 2, foi o exon 3 e foi o exon 5. O exon 4 não foi. O que aconteceu? Nós formamos 3 tipos de RNA mensageiros diferentes a partir de um mesmo gene. Aquele gene, que é a molécula de DNA, formou um pré-RNA mensageiro. Um pré-RNA mensageiro, um transcrito primário. A partir desse mesmo transcrito primário, eu formei, a partir do splicing alternativo, 3 moléculas de RNA mensageiro diferentes, que codificarão 3 tipos de moléculas de proteínas diferentes, cada uma com sua função própria. Isso é o que determina justamente, tá? O que é o contrário do que a gente sempre falou, que existe um dogma dentro da citologia. Um gene, uma proteína. Existia. Tá certo? Existia. Isso já foi provado há muito tempo, que isso não corresponde totalmente à realidade. Porque antigamente falava-se, um gene é responsável pela codificação de uma proteína, um tipo de proteína. Isso é o que o pessoal acreditava antigamente. Depois eles comprovaram a existência do splicing alternativo, que hoje nós sabemos que um mesmo gene pode ser responsável pela codificação de mais de uma proteína diferente. Qual que é a explicação? O splicing alternativo. Tá certo? Então cuidado com isso. As moléculas de RNA mensageiro formadas, vocês estão notando, elas são sempre menores. Menores, tá certo? Que o pré-RNA mensageiro. Menores que o DNA que constitui aquele gene, aquela molécula, aquele trecho da molécula de DNA que constitui aquele gene. Tá certo? Por quê que o RNA mensageiro formado acaba sendo menor? Por causa do splicing, por causa da retirada dos introns. O RNA mensageiro acaba lá, ficando sempre menor. Então o tamanho do RNA mensageiro é sempre menor que o tamanho do trecho de DNA que formou o gene que deu origem a essas moléculas novas de RNA mensageiro, que vão codificar essas proteínas. Mais de 90% dos genes. Em torno de 95% dos genes do nosso DNA sofrem um processo de splicing, tá certo? O splicing alternativo ou simplesmente o splicing, tá? Mais de 90% dos genes. Por isso que nós temos tantos tipos diferentes de proteínas, cada uma com sua função própria, ok? Muito cuidado, porque o splicing pode aparecer para vocês, tá joia? Muito cuidado com isso aí, beleza? Então ali, ó, ficamos com essa dica para vocês, tá? Até a próxima Biodica. Valeu, gente! Tchau, tchau!